Graça e paz, irmãos. Uma vida com propósito, isso transforma a nossa realidade. E nós estamos falando sobre forma, entendendo a nossa forma, a forma como Deus pode nos usar, usando os dons que Ele nos dá, a nossa formação espiritual que vem do próprio Deus para a nossa vida, as opções do nosso coração, aquilo que nós gostamos de fazer. E hoje nós vamos ver mais algumas coisas, mas primeiro eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 12, verso 5, que diz: assim também em Cristo, nós, que fomos muitos, formamos um corpo e cada membro estará ligado a todos os outros. Tem um provérbio dinamarquês que eu quero ler com vocês, que é o seguinte: o que é um presente de Deus para você. O que você faz consigo é um presente seu para Deus. Maravilhoso, né? O que você é um presente de Deus para você. E o que você faz com a sua vida é um presente seu para Deus. Deus merece o melhor de você. Deus merece o melhor. Ele formou você com propósito. E Ele espera que você faça o máximo com aquilo que você recebeu. Ele não quer que você se aflige. Ele não quer que você fique cobiçando o talento do outro. Ele não quer que você fique se lamentando por coisas que você não tem. Em lugar disso, Ele quer que você se concentre nos seus talentos. Aquilo que Ele te deu para você usar. Quando você tenta servir a Deus de uma forma que não é natural, é como você tentar colocar um parafuso quadrado no buraco redondo. Não dá certo, é frustrante. O resultado é limitado. Só vai produzir um gasto de energia desnecessário. Por quê? Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. É desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus conforme a sua natureza. Para fazê-lo, você deve descobrir sua forma. Entender, aceitar, apreciar, para depois desenvolvê-la ao potencial máximo. Então, descubra sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo que o Senhor quer que façam. Efésios 5:17. Não deixe que passe outro dia. Não fica protelando as coisas. Comece a averiguar, a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando os seus dons e suas habilidades. Analise de forma demorada, honesta, o que é bom, o que não é. Paulo aconselhou: procurem fazer um juízo correto das suas capacidades. Romanos 12:3, parte B do versículo. Faça uma lista, peça a opinião de uma outra pessoa. Diga para ela que você quer descobrir a verdade. Você não quer elogio, mas você quer descobrir sua verdade. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmadas por outras pessoas. Se você pensa ser talentoso para ensinar, para cantar, gente, mas ninguém concorda, então para e pensa, que talvez você não tenha tanta habilidade para cantar e ensinar. Se você quiser saber se tem um dom da liderança, olha pelo acima para trás. Tem gente seguindo você? Se tem gente seguindo, você é líder. Se não tem, não é líder. Eu reconheço que eu não tenho habilidade para dar aula para criança. Eu me atrapalho inteira. Eu não consigo ter um vocabulário para falar com a criança. Eu só sei que dá tudo errado. Não dou conta. Não dou conta. Eu sei disso. Isso é libertador. Porque eu sei que eu tenho outras habilidades. Eu tenho outras formas de fazer a coisa. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diversas áreas de ocupação. Eu fiz isso. Fui dar aula para criança. Não deu certo. Não deu certo. Comece a servir. Comece experimentando diferentes ministérios. Então você vai descobrir seus dons. Enquanto você não estiver efetivamente envolvido em servir,
você não vai saber naquilo que você é bom. Você não vai saber. Você tem dezenas de habilidades e algumas delas estão escondidas porque você nunca usou. Então, começa a colocar isso para fora, começa a colocar isso para fora. Você nunca se colocou à prova. Por isso eu incentivo a você a tentar fazer coisas que você nunca fez. Eu te incentivo a isso. Independente da sua idade, eu digo para você, experimente, faça algo novo. Tem gente que descobriu dons e talentos na terceira idade. Isso é independente da idade. Então, somente comece a servir. Você descobre dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, tente liderar, tente organizar, tente tocar um instrumento, tente trabalhar com crianças, tente trabalhar com adolescentes. Tente, se envolva. Não enfia a cabeça na areia, muito pelo contrário, tira ela de lá. Tira ela de lá. Você nunca vai saber o quanto que você é bom enquanto você não tentar. Quando não der certo, não fica frustrado, abatido. Chama isso de experiência. Porque você teve uma experiência. Em algum momento você vai descobrir no que você é realmente bom. Leve em consideração seu coração e a sua personalidade. Paulo aconselhou, faça um exame cuidadoso de quem você é, do trabalho que você tem realizado. Então se dedique inteiramente. Mais uma vez, é importante você colher informações de quem conhece você muito bem. Faça perguntas para você mesmo. Eu realmente gosto do que eu estou fazendo? Em quais momentos eu me sinto mais vivo, mais animado, mais cheio de energia? O que eu estou fazendo quanto perco no som do tempo? O que está me trazendo alegria naquele tempo? Eu gosto da rotina, gosto de variedade, prefiro servir em equipe ou sozinho, eu sou introvertido ou extrovertido, racional ou emocional. De que eu gosto mais? Competir, cooperar. Então leve em consideração seu coração e sua personalidade. Outra coisa, examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela te moldou. Moisés disse aos israelitas, pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Experiências esquecidas são inúteis, não servem para nada. Paulo se preocupou que os crentes lá na Galácia estivessem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. E ele disse, todas as experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Gálatas 3, 4. Nós raramente tivemos o propósito de Deus na dor, e principalmente quando nós estamos passando por ela. E o que nós precisamos entender é o que está acontecendo hoje. As lições, nós precisamos tirar lições do que nós passamos e do que nós já passamos. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele disse, vocês não sabem vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, mas depois vocês vão entender. Quando os discípulos olharam para trás, eles tiraram dali lições preciosas daquele momento do que Jesus fez. E nós precisamos tirar lições preciosas do que Deus tem feito na nossa vida. Como nós dissemos na semana passada, nós somos uma obra moldada, exclusiva de Deus. Deus parou e pensou na gente. Então, Deus não permite que coisas aleatórias aconteçam na nossa história. Ele está ali, conosco. Então tem coisa para ser aprendida. Você não passa por situações simplesmente por passar. Passamos por situações para aprendermos com elas, tirarmos lições delas. Aceite, desfrute de sua forma. Uma vez que Deus sabe o que é melhor para você, você devia aceitar com gratidão o modo como Ele te moldou. A Bíblia diz, mais exatamente, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Vai acaso a obra dizer ao artífice,
por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? A sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então você não deve se ressentir com você mesmo, com quem você é, com a sua história, com o seu jeito, com o seu físico. Você não deve se ressentir. Você não deve se remodelar olhando para uma outra pessoa. Você deve celebrar, comemorar a sua forma que Deus deu somente a você. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de bênçãos, Ele derrama sobre nós. Celebre sua forma, celebre seu jeitão. Você é bênção, porque Deus te fez assim. Parte da aceitação da sua forma está no reconhecimento das suas limitações. Ninguém é bom em tudo, aprende isso, para ter descanso para a alma. Ninguém é bom em tudo, ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar tudo ou agradar a todos, mas sim para concentrar no ministério específico para o qual Deus havia formado. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. Paulo disse isso. A palavra limite se refere ao fato de Deus ter destinado cada um de nós um campo, uma esfera de serviço. Assim como uma corrida, cada competidor tem sua raia. Corra na sua raia. Corra no seu ritmo. Corra a sua corrida. Não é para ficar olhando para a raia do outro e falar: poxa, eu podia estar correndo com aquele tênis, eu podia estar correndo naquela velocidade, oxa, eu podia estar assim, oxa, eu podia estar assado. Na hora que vê, você tropeçou nos seus próprios pés e caiu estatalado no chão, quebrou a boca e mais alguma coisa. Não sinta inveja do corredor do seu lado. Simplesmente se concentre em terminar a corrida que Deus te deu. Deus quer que você goste de usar a sua forma. A Bíblia diz: esteja certo de fazer o que você deveria estar fazendo, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter feito o seu trabalho bem feito e não precisará se comparar com ninguém. Satanás, ele tenta roubar a alegria do serviço, do ministério, de duas formas. Primeiro, fazendo com que a gente compare o nosso ministério com os dos outros. Segundo, fazendo com que a gente tente adaptar o nosso ministério às expectativas dos outros. As duas coisas são armadilhas mortais. Vão destruir o nosso serviço a Deus e ao outro, porque toda vez que você começa a perder a alegria de servir a Deus, você tem que colocar isso: eu estou me moldando ao outro, eu estou fazendo para agradar ao outro, eu estou tentando me adaptar à expectativa do outro, eu estou me comparando com o ministério do outro. E a Bíblia nos adverte que jamais devemos nos comparar com o outro. Faça bem o seu trabalho. E assim terá algo para que se orgulhar. Não se compare com os outros. Está lá em Gálatas. Né? Existem duas razões pelas quais você jamais deveria comparar a sua vocação, seu ministério, os resultados do seu ministério com de qualquer outro. Primeiro, você sempre irá achar alguém que pareça estar fazendo um trabalho melhor do que o seu. E isso vai te desencorajar. Sempre você vai encontrar. Ou você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente como você. Então você vai se achar arrogante. São os dois extremos. Ou você se deprecia, ou você se sente o máximo. Então não se compare. Ambas as atitudes vão tirar o serviço de nós e vão roubar a nossa alegria. Paulo disse que é tolice a gente se comparar com outro. Ele disse: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com os outros que se recomendam entre si.
Quando eles se medem, se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Tem uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem, de Eugene Peterson. E esse texto, ele fala assim: em toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o que é mais importante. Isso é uma realidade. Acaba perdendo o mais importante. Você irá descobrir que as pessoas, elas não compreendem a sua forma. Não compreendem. As pessoas vão criticar. Elas vão te criticar. Elas vão tentar fazer com que nós tenhamos um ministério que as agrade. Elas vão fazer com que nós tenhamos um ministério que supra todas as suas expectativas. E a palavra que eu tenho é a seguinte: ignore. Jesus não agradou todo mundo e não sou eu que vou agradar, não vai ser você que vai agradar. Paulo não agradou todo mundo, ninguém agradou todo mundo. Nós precisamos entender a nossa forma, saber como Deus quer que nós venhamos a trabalhar, saber os dons e talentos que Deus tem dado para cada um de nós e trabalhar, e servir. E Deus vai abençoando o povo junto com a gente. Deus vai fazendo com que o povo cresça junto com a gente, dia após dia. Paulo tinha que lidar constantemente com críticos que não compreendiam, que denegriam a imagem dele, denegriam o serviço de Paulo, e a resposta era sempre a mesma: evite comparação, resista aos exageros e almeje somente os elogios de Deus. Uma das razões porque Paulo foi tão poderosamente usado nas mãos de Deus foi ter se recusado a ser distraído por críticas ou por comparações do seu ministério com de outras pessoas, ou ser arrastado para debates que não iam acrescentar absolutamente nada na proclamação do Evangelho. John Bunyan, um grande homem de Deus, disse o seguinte: se a minha vida é infrutífera, isso não importa a quem me enaltece. E se minha vida é frutífera, isso não importa a quem me critica. Ou seja, o que importa é Deus. Continue desenvolvendo a sua forma. A parábola do talento contada por Jesus demonstra que Deus quer que façamos o máximo com aquilo que Ele nos dá. Devemos cultivar os nossos dons, nossas habilidades, manter o nosso coração em chama, desenvolver nosso caráter, nossa personalidade, ampliar as nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes no serviço ao Senhor. Paulo disse aos Filipenses: continue crescendo em conhecimento e entendimento. E relembrou a Timóteo: mantenha viva a chama do dom o dom de Deus que está em você. Mas se você não exercitar esses músculos, eles vão atrofiar. Se você não utilizar as capacitações, os dons, as habilidades que Deus te deu, isso vai morrer, vai atrofiar, vai morrer. Você vai acabar perdendo. Então, Jesus ensinou essa parábola do talento para justamente deixar bem enfatizado isso. Talento não se esconde, talento se multiplica, talento se lapida, talento cresce. Paulo disse a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu por meio dos seus profetas, quando os anciões da igreja colocarem as mãos sobre a sua cabeça. Ponha essas aptidões em ação, atire-se às tarefas de tal maneira que todos percebam o aperfeiçoamento e seu progresso. Trabalhando, crescendo, estudando, buscando, orando, sempre em todo o tempo. Quaisquer que sejam os dons que Deus te concedeu, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, opiniões e prática, um bom professor pode se tornar um professor melhor, e um professor melhor pode se tornar um mestre. Pode se tornar um mestre de ensino. Não se acomode com os dons desenvolvidos pela metade. Aprenda e expanda o máximo que puder. Concentre-se em fazer seu melhor
para Deus um trabalho do qual você não tenha vergonha. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma. Aguce as habilidades para o serviço de Deus. Sabe, no céu a gente vai servir a Deus em todo o tempo, eternamente. Só que aqui a gente está praticando. Aqui a gente está praticando, para que a gente possa servir na plenitude. Então, desenvolva, amplie, estique, transborde os seus dons, habilidades e talentos, cada dia mais. E com os atletas nas Olimpíadas, teve um recorde que foi batido na Olimpíada 4 anos atrás. Naquele outro ano, eles trabalharam tanto que aquele que bateu o recorde quebra o seu próprio recorde. Isso é tremendo. A pessoa, ela foi além dela mesma. Ela foi além daquilo que ela podia conseguir com o seu corpo. Então vá além daquilo que Deus deu na sua mão. Estique, amplie, desenvolva, plante para colher cada vez mais e mais. Estamos nos preparando para responsabilidades e recompensas eternas. Ninguém mais pode ser você. Você é você e ponto e acabou. Quais capacidades dadas por Deus ou experiência pessoal você pode oferecer para a igreja? E aí? Quais são as capacidades, as experiências que você pode oferecer para a igreja? Com alegria, com paixão, com aquilo que Deus colocou no teu coração. Pense pouco. Não coloque seu talento errado na terra. Desenvolva, amplie para a glória de Deus. Beijo grande. Deus te abençoe. Muita paz.